Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André Luiz aqui falando e nós vamos agora assistir uma aulinha sobre diluição das soluções. Seguinte, primeiro para a gente entrar no assunto a gente precisa saber o que é uma diluição. Vamos entender melhor observando essa imagem que está à sua esquerda. Seguinte, nós temos uma solução inicial e eu vou acrescentar solvente nela. Então quando eu acrescento solvente, o que é que vai acontecer? Vai gerar uma solução final. Essa solução final vai ter um aumento da massa da solução, a massa do soluto ela vai permanecer a mesma. Ou seja, foi o que ele falou, o volume vai aumentar, a massa permanece a mesma. Então com isso a gente já consegue fazer uma pequena análise. A gente pode observar que a concentração de soluto que eu tinha em relação ao volume inicial, ela diminuiu. Por quê? Porque quanto maior o volume, se eu não altero a quantidade de soluto, a concentração vai diminuir. Então, concentração e volume são inversamente proporcionais. Quanto maior o volume, menor a concentração de soluto que eu vou ter. Dessa forma, eu fiz o processo de diluição. Então, o que é que eu posso concluir? Como é que eu posso calcular? Agora vamos falar agora de matemática. Como é que eu posso colocar isso de uma maneira lógica, através de uma equação, Seguinte, sempre a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Lembrando que esse C aqui é C de concentração, Porque a gente viu lá no passado que o C é de concentração comum. Só que esse C que eu estou utilizando aqui é de concentração. Essa fórmula não é válida somente para concentração comum, é para todo tipo de concentração. Por isso que eu coloco CI/VI, concentração inicial, volume inicial, igual a concentração final vezes o volume final, ok? Aqui também escrito está C1V1, C2V2, ou seja, situação inicial, ou seja, a 1, e a final é a 2. Então, sempre assim que eu realizo o meu cálculo de diluição, certo? Mas para não deixar dúvidas, eu vou escrever aqui para você. Concentração inicial, volume final, inicial igual a concentração final, volume final. Se fosse molaridade, como é que ficaria? Molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Se fosse molalidade. Molaridade inicial vezes o volume inicial, molaridade final vezes o volume final. Se fosse título, concentração em título. Título inicial vezes o volume inicial é igual ao título final vezes o volume final. Não é isso? Se for concentração comum, a gente aproveita o C, Concentração comum inicial vezes o volume inicial, concentração comum final vezes o volume final. Então, sempre vai seguir esse padrão aqui. Sempre concentração vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Beleza? Como é que a gente vai aprender melhor esse assunto? Fazendo questão. Então, tudo melhora a nossa interpretação quando a gente faz muita questão. Então, vamos lá fazer um exemplozinho a seguir aqui, Vamos fazer essa questão aqui da UFLA, de Minas Gerais, Durante uma aula prática no laboratório, um aluno deveria preparar 2 litros de solução dissolvendo 110 gramas de um determinado composto. Então, vamos aqui. Ele deveria preparar 2 litros de uma solução dissolvendo 110 gramas de um determinado composto. Porém, ao adicionar o solvente, o volume de solução ultrapassou 200 ml. Então, ele quer saber a concentração final obtida pelo aluno. Bem, isso aqui é uma questão clássica de diluição. Concorda? Vamos calcular bem que a concentração comum que ele teria, A concentração final dele. Seguinte, a concentração inicial dele, qual seria? É M1, massa do soluto, dividido pelo volume da solução. A concentração inicial dele seria de 110 dividido por 2. 110 gramas de soluto dividido por 2 litros de solução. Então, isso aqui vai dar 55 gramas por litro. Então, essa é a concentração inicial dele. Quem é o volume inicial que ele tinha? O volume inicial que ele tinha era de 2 litros. Então, eu coloco aqui os 2 litros. Ok?
Só que, quando ele foi preparar, ele colocou no volume não de 2 litros, ele colocou no volume de 2,2 litros. Como assim 2,2 litros? Porque ele falou que ultrapassou 200 ml. 200 ml é 0,2 litros. Se ele tinha que preparar 2 litros e ele colocou 200 a mais, é porque o meu volume final ficou de quanto? 2,2 litros. Quem vai ser a minha concentração final? Vamos atrás do resultado, não é isso? Uma coisa que a gente já tem que analisar de cara. Tem como essa concentração C2 aqui ser maior do que a concentração inicial, que é de 55? Não tem como. Por quê? Eu aumentei o quê? O volume. Se eu aumento o volume, logo eu vou ter que diminuir a minha concentração. Antes de fazer cálculo, qual a única alternativa que está abaixo de 55? A letra A, 50 gramas por litro. Não é não? Mas vamos constatar, vamos chegar ao porquê vai chegar nisso, né? Vamos provar, né? Só que já sabemos que a alternativa correta é a letra A por simples análise, né? Tá naquela correria do simulado, interpretou desse jeito, ó, marcou, letra A, alternativa correta. Tá? Sempre lembre, se o seu cálculo der um valor maior do que a concentração inicial, se você tiver ao mesmo aumentado o volume, alguma coisa está de errado. Porque se aumenta o volume, a concentração tem que ser menor que a concentração inicial. Beleza? Então vamos lá. A gente sabe então que CI vezes VI é igual a CF vezes VF, né? Que é a minha concentração inicial? 55. Que é o meu volume inicial? É 2. Que é a minha concentração final? É o que eu quero descobrir. Quem é o meu volume final? 2,2. Então, quem vai ser a minha concentração final? A minha concentração final vai ser igual a 110. O 2,2 que está multiplicando, CF passa para o outro lado dividido por 2,2. Então, a minha concentração final vai ser de quanto? Constatou, os 50 gramas por litro. Então, assim, a gente resolve essa questão. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos lá. Um analista em laboratório precisa preparar 500 ml de solução aquosa de ácido clorídrico HCl na concentração de 0,12 mol por litro a partir do reagente de ácido clorídrico concentrado, que possui concentração de 12 mol por litro. Então, o volume de ácido concentrado que deve ser utilizado para o preparo da solução desejada é... Vamos lá. Eu quero fazer uma concentração, né, de 500 ml de solução aquosa que tem uma concentração, ó, de 0,12 a partir do concentrado que possui uma concentração de 12 mol por litro. Então, eu quero descobrir o volume de ácido concentrado que deve ser utilizado no preparo da solução desejada. Então, é o seguinte. Quem é o meu volume inicial? Eu não sei. Mas eu sei a minha concentração inicial, que é de 12 mol por litro. Eu sei o meu volume final. Quem é o meu volume final? Eu sei que vai ser de 500 ml, ou seja, 0,5 litros. E eu sei que a concentração desses 0,5 litros vai ser de 0,12 mol por litro. E eu quero justamente saber quanto que eu vou ter que acrescentar, certo? Qual o volume de ácido concentrado que deve ser utilizado para o preparo da solução desejada. Então, vamos lá. Pensa comigo aqui. Eu tenho VI igual a quem? VI vezes CI é igual a VF vezes CF. Quem é o VI? É o que eu quero descobrir. Quem é o CF? Quem é o CI? Desculpa. 12. Então, quem é o meu VF? 0,5. E quem é meu CF? 0,12. Então, quem vai ser o meu volume inicial aqui vai ser 0,5 vezes 0,12 dividido por 12. Então, o meu VI vai ser de 5 vezes 10 a menos 3 litros. Ou seja, o meu volume inicial vai ser de 5 ml. Então, para mim ter uma concentração de 12 mol por litro, eu precisaria de 5 ml. Olha como faz todo sentido.
O meu volume era de 5 ml. Agora, foi para onde? Foi para 0,5 litros, ou seja, 500 ml. Se eu aumento o volume, é porque eu diminuo o quê? A minha concentração. Então, aumentei o volume, saí de 5 ml para 500 ml. Então, automaticamente, a minha concentração mudou. Ela foi de 12 mol por litro para 0,12. Então, meus dados fazem sentido, não é? Então, qual a alternativa correta? Letra E. Qual era o volume inicial que ele tinha antes para ter a concentração de 12 mol por litro? 5 ml. Vamos para a próxima questão. Então, diariamente, o Mar Morto, cuja concentração salina fica em torno de 30% em massa, recebe toneladas de água que, no entanto, não são suficientes para diluir suas águas de modo a alcançar o índice dos oceanos, cuja concentração salina fica em média de 5% massa-massa, né? Considerando que 200 ml de solução salina apresenta 26% massa-volume, né? O que é que significa isso? Eu tenho 26 gramas de soluto para cada 100 ml de volume de cloreto de sódio NaCl. Qual o volume aproximado de água em litros que deve ser adicionado para se obter o NaCl, né, aquoso, 0,45 mol por litro? Certo, vamos pensar um pouco. E ele aqui deu um dado muito importante, que foi esses 26% massa por volume. Qual o significado disso? O significado disso é que eu tenho 26 gramas, né, 26%, 26 sobre 100, 26 gramas de soluto para cada 100 ml. Então, quem é a minha concentração aí? 26 gramas de soluto para cada 100 ml de solução. Isso aqui me lembra muito a concentração comum, né? Então, para se tornar isso aqui a concentração comum, eu tenho que transformar isso aqui de ml para litro, porque a concentração comum é gramas por litro, né? Então, como é que fica? A minha concentração fica 26, 100 ml tem quantos litros? 0,1. Então, quem é a minha concentração? 260 gramas por litro. Então, essa aqui é a minha concentração comum. 260 gramas de soluto para cada 1 litro de solução. Agora, pensem comigo. Então, essa aqui é a minha concentração inicial, que eu vou chamar de CI. Então, o meu CI é 260. Quem é o meu volume inicial? Ele falou aqui, ó, considerando que 200 ml de solução salina. Então, 200 ml é a minha concentração inicial, o meu volume inicial, né? Então, o que é o meu volume inicial? 0,2 litros. Então, já sei que CI vezes VI é igual a CF vezes VF. Então, vamos lá. Eu já tenho o meu CI, que é 260, minha concentração inicial. Já tenho o meu volume inicial, que é 0,2, certo? E eu quero descobrir o meu volume final de água, né? Eu preciso descobrir o meu volume final de água para saber o quanto eu vou acrescentar no volume inicial para chegar na concentração que eu quero. Só que o seguinte, ele deu a outra concentração, né? Que é essa aqui. Só que ele falou que a concentração que ele quer obter é 0,45 mol por litro. A concentração inicial que nós temos está em quê? Em grama por litro. E agora, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos utilizar uma fórmula de conversão. É como se fosse uma fórmula de conversão, praticamente. Que vai transformar o quê? A tua concentração molar em concentração comum. É o que tu vai achar o correspondente dessa concentração molar em concentração comum. Vamos lembrar aqui a fórmula. A concentração molar é igual à concentração comum dividido pela massa molar do soluto. Eu já sei que o meu soluto é o NaCl. E a questão nos deu os dados para achar o quê? A massa molar do NaCl. Então, quem seria a massa molar do NaCl? É só somar o Na+, que é 22,99, mais o Cl, que é 35,45. Então, o NaCl possui uma massa molar de 58,44 gramas por mol. E eu já tenho a minha concentração molar, que é 0,45. Então, dessa forma, eu consigo descobrir quem?
a minha concentração final, que é esse CFzinho aqui, que corresponde ao 0,45. Então, quem é o meu CF? O meu CF é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Então, quem é a concentração final? É a massa molar, que é de 0,45, a concentração molar, vezes a massa molar, que a gente acabou de calcular, que é 58,44. Então, a minha concentração comum final vai ficar 0,45 vezes 58,44. Isso aqui vai dar 26,298 gramas por litro. Então, dessa forma, eu consegui descobrir a minha concentração comum final que eu vou ter no meu sistema, certo? E com isso eu consigo descobrir agora o quê? O meu volume final. Então, dessa forma, substituindo os dados aqui, nós temos 260 vezes 0,2 igual à concentração final, que vai ser de 26,298 vezes o meu volume final. Então, quem vai ser o meu volume final? O meu volume final vai ser 260 vezes 0,2 dividido por 26,298. Se você fizer isso aqui, o seu volume final vai ser de aproximadamente 1,97 o quê? Litros. 1,97 litros. Ou seja, isso aqui é aproximadamente 2 litros, né? Então, esse aí vai ser o seu volume o quê? Final, certo? Esse aí vai ser o seu volume final, aproximadamente 2 litros. Então, vamos aqui, ó. Olha o que foi que aconteceu. O meu volume inicial era de quanto? 0,2 litros. O meu volume final agora vai ser de quanto? 2 litros. Olha o que aconteceu com a concentração aqui. Antes era 260, agora é quanto? 26,298. Caiu, né? Claro que caiu. Se eu aumento o volume, a concentração tem que diminuir. Então, por que eu estou falando isso? Para você sempre olhar, para você sempre entender que você tem que ter aquela análise, precisa raciocinar em relação ao seu resultado. Porque se desse um valor aqui menor do que o 0,2, é porque você errou em algum caminho aqui, né? Então, sempre olhe, sempre veja a lógica da questão. Então, vamos lá. Aí você vai lá e marca a letra D, tá certo? Tá errado. Ele não quer isso, ele não quer o volume final. Ele quer saber o quanto ele deve acrescentar para chegar nesse volume final. Essa é a pegadinha da questão, né? Inicialmente, você tinha quanto? 0,2 litros. Agora você tem quantos? 2 litros aproximadamente, não é isso? Então, você teve que acrescentar quanto para chegar nesses 2 litros? Tive que acrescentar 1,8 litros de solvente, né? Deu para entender? Então, qual foi o volume aproximado de água que eu devo adicionar? 1,8. Então, a alternativa correta é letra E. Cuidado para não cair nessas pegadinhas. Beleza? E assim nós terminamos mais uma aulinha sobre diluição das soluções, tá? Se você ainda possui algum questionamento, basta mandar mensagem, tá aqui meu e-mail, tá aqui meu número e tá aqui meu Instagram. Qualquer dúvida é só falar que eu estou à sua disposição, ok? Então desejo para você bons estudos e até a próxima.